Então vamos lá, tá valendo então. Hoje, antigamente eu dava boa tarde, só que agora já não tá mais gravando ao vivo, a gente lança depois o podcast, então vai aí as boas-vindas, independente do horário e do dia que todo mundo aí tá ouvindo. Pra gente é um prazer muito grande aqui gravar o nosso. É o oitavo episódio, agora eu tô perdido, acho que é o oitavo episódio. Errou! Episódio 9. Aqui com o Bruno Zangari, gestor da Miles Singular, que eu vou deixar ele se apresentar. E para a gente é muito bacana tê-lo aqui, Bruno. A gente estava falando rapidamente antes do bate-papo, porque, entre aspas, estamos sofrendo um momento aqui, em particular, de maneira ímpar, né? A tecnologia agora é o patinho feio da história, mas acho que esse bate-papo vai servir para provar que tecnologia é realmente uma tendência para o futuro, para vários anos, e não só esse movimento pontual que a gente está vendo. Então, Bruno, por favor, fica à vontade aí para se apresentar para a turma. Vamos lá. Bom, sou o Bruno, né? Como o Renato já colocou aí. Eu era o gestor de equities para fora do Brasil e tecnologia, principalmente na Miles Capital. E nesse último ano a gente fez um spin-off da operação, né? Então a gente está separando a parte de tecnologia por algumas opções estratégicas, principalmente por poder marketear de uma maneira diferente, e a gente tem um centro de estudos de tecnologia apartado, né, que fica um pouco fora daquele barulho do dia a dia, do ruído macro e tal, porque eu acho que quando você olha a tecnologia, né, você tem que conseguir tirar bastante desse ruído da frente, senão você fica muito preocupado com guerra na Rússia, China não sei o que lá, inflação e tal, e você acaba saindo um pouco ali você perde confiança nos fundamentos das empresas que você está olhando. Então, a gente, como quer ser uma gestora muito focada em tecnologia, muito focada em inovação e muito focada em empresas que vão vencer no futuro, a gente acha que a gente precisa ter esse espaço onde a gente consiga ter esse aprofundamento sem ter os ruídos macros. Então, foi o que nós, né, os sócios da Miles, acordamos, e acho que está funcionando bem legal. Bem interessante, Bruno. E fala um pouco aí esse histórico, acho que bacana. De onde veio a ideia, né? Principalmente quando a gente fala de Brasil, né? Falar de Brasil, a gente sabe aí que, principalmente quando a gente fala de empresas, né? É um pouco mais do mesmo, né? Que a gente vê, claro, gestores aí de muita qualidade, muito gabarito, longa data, né? Longa trajetória. Mas de onde veio a ideia de introduzir um produto como esse aqui para o mercado brasileiro, né? Acho que de onde veio a ideia e quais são os desafios, né, para passar aí para o investidor? Então, a ideia, né, veio justamente do meu background. Então, assim, eu sou um cara que vim do mercado de tecnologia, né? Eu passei 10 anos como CFO numa InsurTech e assim, durante esses 10 anos, eu acho que foram 10 anos de muito aprendizado e muita participação em eventos, feiras e tendo um network de tecnologia diferente, onde você começa a mudar um pouco a visão das coisas e das empresas que você olha, né? E em paralelo com isso, né, desde 2011 eu tenho um fundo fechado junto com o Ibrahim, que é meu sócio aqui, né? E a gente veio fazendo esses investimentos em tecnologia, e de 2011 a 2020 deu um resultado fenomenal, né? Deu um resultado de 900% em dólar, para ser mais exato. E foi justamente nesse ponto que o Fabiano e o Ibrahim chegaram, né? E me chamaram, falaram, cara, vamos montar uma estrutura aqui, mas realmente, para olhar a tecnologia, não dá para a gente olhar igual todo mundo está olhando, senão vai ser mais do mesmo, né? Vamos tentar olhar de uma maneira diferente, com esse olhar mais técnico que você consegue trazer. Eu aceitei o desafio, não imaginava que esse começo ia ser tão pancadaria como foi, né? Apesar de ter tido aquela baita alta de 2020, acho que quando você, olhando em retrospecto, assim, acho que daria para imaginar que teria um período difícil, mas não tão difícil como esse agora, né? Mas aí a ideia veio justamente disso, né? De trazer para as pessoas a possibilidade de investir nessas empresas, que são, na minha opinião, ainda, né, que não mudou nada com essa correção, as empresas que são as vencedoras do futuro, as empresas que estão trazendo tecnologias que vão modificar o mundo, que vão dominar mercados, vão criar novos mercados e trazer isso para as pessoas, né?
por muitos anos eu passei escutando gente falando, pô, eu queria fazer isso também, queria investir aí, e pô, não tinha como, né? Não era um jogo tão fácil de fazer. Agora as coisas facilitaram, a gente tem até as BDRs, né, que saíram aí há pouco tempo, antigamente não tinha, mas mesmo assim é difícil para o investidor, pessoa física, estar antenado em tudo que acontece, olhando as empresas no detalhe, ter toda a informação, ter toda a base de pesquisa que a gente consegue ter, né, não só por incentivo nosso, mas também pelo que a empresa proporciona para a gente aqui, né, de ter todos os relatórios, as melhores pesquisas e tudo mais, que a gente consegue acompanhar tudo no detalhe maior. E com isso, né, eu acho que a missão nossa é poder trazer isso para o investidor pessoa física no Brasil, que antes estava preso, né, com as empresas tradicionais do Brasil. E uma coisa que eu sempre gosto de pontuar, se você olhar o S&P há 20, 30 anos atrás e olhar o S&P hoje, você vai ver que as empresas são completamente diferentes, né? No Brasil, se olhar o Bovespa hoje de 20 anos atrás, mudou pouca coisa. Tem uma outra coisa nova lá. Então, é justamente isso, né? A gente sair desse mercado fechado aqui, que é o nosso ainda, né? Assim, e poder estar com os braços num mercado que está olhando para o futuro, que está inventando novas tecnologias, e que eu acho que vai ser o grande carro-chefe aí dos próximos anos. Pô, Bruno, você tocou num ponto muito interessante aqui que eu concordo, é um pouco similar aqui ao que a gente faz, né? Você falou do seu background aí, histórico bacana do lado de InsurTech, né? Acho que de trabalhar no dia a dia, na prática mesmo, né? E eu tô falando isso porque acho que você vai concordar, para você trabalhar e entender tecnologias, empresas que estão surgindo, você tem muito essa pegada de venture capital, né? Na metodologia, na forma de analisar, qual é a qualidade, quais são os setores que vão ser vencedores, né? Fala um pouco, acho que, do sistema, da forma de ver, porque você falou outro ponto que é muito interessante, que a gente gostou muito, a gente até trabalhou bastante com a CVM nessa questão das BDRs, pedindo mais BDR, pedindo mais empresa. Eu acho que tem um ponto muito bom de introduzir novas empresas para o mercado brasileiro e até ETFs, né? Tem bastante ETF também de BDR, mas tem o outro lado, né? Que você acaba colocando muito mais informação que deixa o cliente completamente doido. Então, acho que pegando esses dois paralelos da expertise, por que faz muito mais sentido para o investidor buscar esse tipo de qualidade nas empresas via, né, o seu fundo do que tentar buscar, como o investidor faz hoje, né? Infelizmente a gente vê aqueles movimentos de curto prazo, buscar a tendência, o que está bom no momento, né? O que você acha disso? Claro, vamos lá. Eu acho que assim, o principal, né, é aquela coisa. Eu mesmo não tenho tempo de olhar tudo, acho que como você também não, né, Renato? Então, assim, quando até o Sim. pessoal me pergunta, pô, e Brasil? O que você acha das tech Brasil? Eu falo, cara, não tenho tempo de olhar. Olha o tamanho do mercado de tech lá fora, né? Você acha que, assim, eu e com as possibilidades que tem lá fora, eu não tenho tempo de olhar aqui. Então, o pessoal me pergunta, pô, o que você acha da Bemob? Não sei dizer, cara. E não é nem porque eu gosto, porque eu não gosto, porque eu não tenho tempo de olhar. Então, assim, eu imagino desculpa, o cliente pessoa física, né, investidor pessoa física, sem equipe, né, tendo que olhar todas essas coisas, é uma missão impossível, é muito difícil você Totalmente. filtrar tudo aquilo. Então, assim, aqui a gente tem, né, tem uma equipe toda especializada que a gente setoriza ela dentro da tecnologia, né, então uma galera olhando mais cybersecurity, outra olhando mais software tradicional, outro olhando hardware, outro olhando é, biotech, enfim, tem várias vertentes diferentes que a gente vai olhando, né? E aí, assim, o pessoal, vai olhando, vai filtrando a informação, né? Para o que chegar em mim, dá tempo de eu consumir tudo, ter uma opinião sobre as empresas que a gente está colocando e conseguir ter uma visão mais abrangente possível. Então, quando você está fazendo isso sozinho, é muito difícil, né? Operar, investir sozinho é muito complicado. Você ter uma opinião sem saber o que mais ninguém está pensando, né? Eu acho que é uma coisa super desafiadora. Então, assim, eu sempre acho que é melhor, né? Eu, por exemplo, quando tenho uma parte dos meus investimentos em Brasil, que eu deixo na mão do Fabiano, né? O Fabiano é um cara que sabe fazer melhor o melhor cara de Brasil que eu conheço. Eu fico super confortável. Eu sei que eu não preciso olhar nada, mas que tem um cara ali que está olhando para mim, né? Então é a mesma coisa, eu acho que é bem por aí.
Então, quando, ao invés de você ter que fazer a diligência em cada empresa, olhar todos os resultados, vendo as narrativas se continuam encaixando, né? Você confiar numa equipe que está fazendo isso para você todos os dias, profissionalmente, 24 horas por dia. Acho que é basicamente isso. Não, já é complicado fazer isso com empresa brasileira, né? Que é o dia a dia que as pessoas vivem. Imagina fazer o lado de fora, né? Você buscar empresas eficientes lá fora. Mas, o Bruno, você falou aí que tá, putz, com fundo desde 2011, né? São épocas, assim, na verdade, momentos diferentes do que está acontecendo no curto prazo, né, em termos de rentabilidade. Como você colocou muito bem, né? Muita pancadaria a gente está vendo até ano passado, né? O pessoal fala que 2021 foi positivo para a tecnologia, mas é falso afirmar isso, porque você teve um grupo específico que acabou indo muito bem, que é as Big Techs, né? E o restante acabou, no geral, acabou indo muito mal, né? Fala um pouco dessa tua experiência, acho que desde 2011, chegando até agora 2022, o que você está achando desse mercado, né? Acho que muito até para tranquilizar as pessoas, porque está passando por um momento de correção brutal, né? A gente vê a Nasdaq, que eu estou até perdido, menos 25, menos 26, indifere isso, mas boa parte das empresas aí caindo 60%, 50%, algumas até mais, né? Como É que a isso gente aí. tranquiliza o investidor nesse momento? Bom, em primeiro lugar, né, comentando ali sobre essa minha viagem desde 2011, né, nesse mundo de investimento em tecnologia, de 2011 a 2020, né, não foi feito profissionalmente, né, era em paralelo então assim, tanto cota quanto tudo era tudo fechado no fundo Acho exclusivo que que eu tinha lá em parceria com o isso. Ibrahim. Só para deixar claro, Bruno, acho que o que você está querendo traduzir é que não é o fundo atual que você está tocando, né? É isso, né? Exato. O fundo atual que a gente está tocando começou ali em novembro de 2020, né? Perfeito. Então, o 2020, como todo mundo acompanhou, foi um boom de tecnologia, porque, bom, a gente já sabe, né? O mundo fechou lá com a pandemia e as empresas de tecnologia foram as que mantiveram aí o mundo respirando por aparelhos durante 1 ano e meio, 2 quase, né? E acabou tendo esse boom muito forte. E agora, com a volta do mundo funcionando normalmente, era natural que a gente tivesse esse boom de commodities, né? Depois de um tempo de consumo muito baixo de petróleo, de energia e tudo mais, a gente ter esse boom e aí juntou com a guerra na Rússia, né? Que, sei lá, me parece que a gente está construindo uma nova cortina de ferro ali de alguma forma, separando o mundo em leste e oeste, cortando cadeias de suprimento e tudo mais, que são processos muito inflacionários, né? Então, assim, a gente está numa tempestade perfeita, num furacão nível 5 para o mundo de tecnologia agora. A gente veio de uma alta muito grande, né? Então, você pegar a alta de 2020, mesmo alguma de 2021 com as Big Techs aí, concordo que o restante apanhou em 2021, né? A gente tem aí um momento onde, pô, esses comparativos com os anos anteriores muito complicados, muito difíceis das empresas entregarem, ao mesmo tempo, pressões inflacionárias, né? Você vê o resultado da Amazon com bastante pressão inflacionária, né? Até de gasolina para delivery e tudo mais. O A gente Walmart vê, hoje, né? Nem sendo de tech, não sei se você viu, a gente viu só por curiosidade inflacionária. Desculpa até te interromper, que eu acho que foi muito em linha com o que você está falando. O resultado claro, do Walmart foi muito nesse ponto, né? Acho que é uma das piores quedas da história até do Walmart. Hoje está caindo mais de 11%. E foi claro que o resultado foi impactado diretamente por aumento de custo, né? Gasolina, custo trabalhista e o estoque ficou parado, né? Muita boa parte isso, do que é, estoque que parado, é né? igual o problema que a Amazon teve, né? O Sim. problema do trabalhista, né? Inclusive até no AWS, né? Porque o AWS, que sempre surpreende, dessa vez não surpreendeu até pelo fato, né, das contratações. Eu acho que eles comentaram isso no call, né? Contratação, principalmente de software engineers, está muito caro nos Estados Unidos, né? Tem muito pouca gente na força de trabalho. Inclusive, eu estava lá na semana passada, né? Eu fui com o pessoal do Traders Club, inclusive a gente fizemos uma viagem em parceria aí, visitamos algumas empresas, né? E a gente foi na Nvidia, foi na Cloudflare, visitamos a Tesla. Foi uma viagem muito boa, até para tranquilizar investidores também, para a gente ver o que está acontecendo lá. Mas uma coisa que me deixou muito com o pé atrás foi caminhar por São Francisco. A cidade muito vazia, muito pouca gente na rua e todos os lugares contratando.
assim, não tem força de trabalho. Então, assim, é um fenômeno do pós-pandemia ainda que ainda está... até eu acho que o Powell comentou isso hoje no call dele também, né? Comentou que essa estouro da bolha de cripto deve trazer bastante jovem para o mercado de trabalho que tinham abandonado aí durante a pandemia. A gente teve os incentivos do governo americano que foram altos. Então, muita gente, a poupança americana ficou no high histórico aí por alguns meses, pós-pandemia ainda. Então, assim, todo esse cenário é um cenário que dificulta para as empresas, né, de uma maneira geral, principalmente para as de tecnologia, das que têm long duration, que tem o crescimento lá na frente. Você começa a ter um encarecimento do custo de capital e uma inflação corroendo ali as margens atuais. Então, todo esse movimento é muito difícil, né? E eu acho que a gente está nesse momento mais complicado. Alguns meses atrás eu participei lá do Stock Pickers e lá mesmo já falei, né? Então, assim, eu falei, vou falar de novo aqui, o pessoal vai me bater. Eu já tinha falado que era... A gente tá apanhando junto, fica tranquilo, tá? São dois aqui para apanhar. Eu já estava naquela época com a cabeça de que, pô, as coisas já estão entrando, para mim, ficando baratas, né? Já achava que era hora de comprar. Agora eu acho que é mais ainda. Sei lá até onde que vai essa correção, né? Hoje a gente teve um respiro aí, mas eu acho que as coisas estão em preços bem razoáveis agora. Quando você olha as projeções futuras, quando você olha a história das empresas, aonde que elas querem chegar, cara, não, assim, óbvio que, falar que eu não estou nem um pouco preocupado, você sempre está preocupado quando você está perdendo dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita confiança. E se a gente olhar o histórico, né, a gente pode olhar lá a bolha das .com, depois teve 2012, depois do pós-IPO do Facebook, que o mercado de tech ficou ali num invernozinho durante um ano. Depois a gente teve a guerra comercial, né? Quando começou a guerra comercial no segundo semestre de 2018, que foi um caos também. Eu acho que o Nasdaq chegou a cair, agora eu não lembro, mas próximo do que caiu agora, um pouco menos, em 6 meses. Então, assim, já passamos por momentos semelhantes, né? Esse está um pouco mais agudo, mas a gente sabe, a gente vê que a história mostra, né, que esse crescimento secular, essa necessidade, essa tendência secular de necessidade de tecnologia que a gente tem, acaba sempre predominando. E a gente está num mundo que cada vez mais a gente precisa de tecnologia, inclusive, né, esse mundo que a gente está agora, cheio de problemas, né, no final, óbvio que não é uma coisa instantânea, mas se você pensar a longo prazo, qual é a solução para a inflação de petróleo? É a energia solar, descentralizada. Qual é a solução para os minérios? É você conseguir ter um processo de reciclagem melhor, mais tecnológico, você aproveite melhor os minérios utilizados e precise minerar menos e tudo mais. Então, assim, no final das contas... o processo desinflacionário passa pelas tecnologias, né? Perfeitamente. Eu acho que, no final das contas, tecnologia é sempre a solução, né, e não o problema. E o que a gente está vendo agora é as tecnologias como um probleminha aí, né? Tá todo mundo com medo, todo mundo tirando. Tem a questão da pessoa física nos Estados Unidos, que, mais de 30% lá, né, da bolsa, é bastante gente que acabaram saindo bastante. As pessoas físicas têm a tendência de ter mais ações de tecnologia. Então, assim, a gente está numa... Como você colocou, né? O próprio índice vem mudando ao longo dos tempos e o peso cada vez maior é em tecnologia, né? E tecnologia não é mais um setor como era antigamente, pequeno, com poucas companhias. Hoje você quebra a tecnologia em inúmeros setores e aí cada setor da tecnologia tem um mundo ainda abaixo, que a gente ainda vai falar sobre isso aí. Mas eu concordo contigo, Bruno, uma coisa que a gente tem falado muito com o investidor, eu acho que para tranquilizar e explica um pouco desse movimento, né, que está muito mais agudo, eu concordo 100%. Só para você saber também, curiosidade, eu entrei no mercado em 2000, né, bem no auge lá da crise.com, né? E o que está acontecendo agora, foi muito desencadeado pelo que a gente passou na pandemia, né? Você teve uma artificialidade gigantesca de capital, de incentivo, né?
e que acelerou demais as tecnologias. Então é óbvio que teria que passar por um momento mais de correção, e aí juntou uma série de coisas agora, né? Você tem a pressão inflacionária, os juros que, ok, os Estados Unidos ficou um pouco para trás, mas acho que a gente começa a ver, até pelos resultados das companhias, o que está acontecendo é que tem atingido o pico. Acho que a pergunta agora, o million dollar question é se vai ser vai suavizar aos poucos, né? Ou se o Banco Central vai ter que dar aquela canetada mais pesada, que é o que está deixando o investidor inseguro. Mas oportunidade é o que não falta, né? Com esses preços que estão aí atualmente, né? É o que eu sempre digo, né? Assim, acho que as principais posições que a gente tem quando a gente investe em inovação são posições para fazer 10, 8, 10, 12 vezes em 10 anos. Então, por maior que seja a correção, tem papel que corrigiu 50%, né? Então você vai ter que colocar uma vez a mais aí para voltar agora para esse 10, né? Então você vai falar, não, então em vez de 10 são 9 vezes que vai dar em 10 anos. Acaba não fazendo muita diferença, né? Perfeito. Mas você tem que ter a cabeça de longo prazo para ter essa tranquilidade. Se você, né, essa é outra coisa que eu sempre comento, né, inclusive com amigos meus que têm dinheiro no fundo, eu sempre avisei, sempre comentei, não é um dinheiro para você precisar no curto prazo. Se você fizer isso, você vai estar fazendo besteira porque, pô, é um mercado mais volátil, você está operando empresas do futuro, né? Então são empresas que reinvestem praticamente todo o seu lucro, né, porque elas estão em período de crescimento ainda, elas não veem a razão em distribuir lucro, enquanto elas podem reinvestir isso e ganhar mais mercado, né? Então, assim, no final das contas, é todo esse ambiente aí que, como você colocou, né? Esse ambiente macro que está causando todo esse barulho. E concordo com você também, né? Tech, ela deixou de ser um setor faz tempo. Tech hoje assim, existe tecnologia para todos os setores. E cada vez mais a gente vai ter empresas novas de tecnologia em cada setor, até que uma hora todas as empresas vão ser de tecnologia, né? É até difícil de você falar, né? Definir o que é tecnologia. Eu sempre gosto de repetir uma frase que eu ouvi um tempo atrás, que é que tecnologia é tudo aquilo que existe depois que você nasceu, né? Boa. Não tinha escutado Então, isso aí, viu? Essa é boa. porque é difícil, né? Você pega para a galera mais antiga, o celular é tecnologia, né? Para mim é Uhum. tecnologia. Agora, para minha filha que nasceu já com o iPad na cara dela, lá, ela não acha tecnologia, ela acha um Isso é negócio parte lugar do dia a comum. dia, né? Exatamente. Então, acho que é bem por aí mesmo. Até um paralelo que eu parece até repetitivo, eu gosto de falar, tangibiliza mais para o brasileiro, né? Principalmente que não está acostumado pelas realidades e particularidades do Brasil, né? O Brasil não é nada muito tecnológico, não investe em educação e muito menos em tecnologia, né? Para a gente desenvolver aqui internamente. Mas o paralelo é a questão de bancos, né? Tangibiliza bem isso aí. Você tinha 5, 6 bancos aí predominantes, com muita pouca tecnologia, e hoje você tem, virou conta corrente, carteira digital virou uma commodity brutal, né? E tudo por causa da tecnologia, né? Isso é inclusive uma prova que competição e tecnologia barateia muito as coisas, né? Claro, você vê a Globo, né? A Globo eu acho um belo exemplo, assim. A gente tinha a Globo um tempo atrás aí com faturamento de 1,5, lucro de 1,5 bi, né? Uma coisa enorme. E agora apresentando lucro negativo, né? O que aconteceu, né? Tá bom que o governo cortou algumas verbas estatais ali de propaganda, mas a competição, né, pegou. As pessoas assistiam televisão em casa, né? Você assistia a Globo praticamente todo dia, era uma cultura, parte da cultura brasileira. Você chegar em casa, ligava o Jornal Nacional, depois a sua esposa ia ver a novela, né? Aquela coisa que era ficar todo mundo na sala e tal. Hoje ninguém mais assiste televisão desse jeito praticamente, né? Você assiste Netflix, você assiste HBO Max, você assiste Apple TV, você assiste Amazon Prime. Então, Então futebol, você né, vai. pô? O futebol está difícil você saber onde vai passar, pô. Toda vez eu quero Futebol, ver você precisa de um manual para para descobrir saber quem onde vai vai passar, passar o né? jogo. Tem jogo que passa na HBO Max, tem jogo que passa na Star Plus. Então, quando você vai vendo tudo isso, né? E você vê que engraçado, como a gente citou agora, a gente falando aí de empresas que são consideradas as big techs, né? Competindo no mercado de streaming, né? Na verdade. Ou seja, você tem a Globo hoje, a Globoplay compete com a Apple, com a Amazon, com a Disney. Então, isso é para a gente ver o potencial que essas empresas têm de diversificar, né, o que elas fazem por conta da tecnologia. Então, você pega lá a Apple, por exemplo, que começou vendendo celular,
Aí eles tinham tantos dados ali, tantas possibilidades, e eles eram donos do usuário numa ponta tão importante que era o mobile, eles começaram a oferecer diversos serviços, né? E para quem acompanha a Apple, a gente acho que acompanhou. Em 2011, a questão, né, era o fim do ciclo do iPhone, né? Então, todo mundo dizia que o ciclo de produto do iPhone estava chegando no fim, não tinha mais como crescer tanto tal. Além de terem errado isso, ninguém imaginou, né, os subscription and services da Apple, que foi crescendo numa velocidade fenomenal, né? E é um produto que tem um custo muito mais baixo, é um faturamento que vale mais do que o faturamento de hardware, e continua crescendo, né? É um produto que continua crescendo aí 25% ao ano, trazendo aí infinitas possibilidades, né? Hoje a gente tem lá o Apple Fitness, você pode contratar um servidor para guardar suas coisas no iCloud, você pode contratar um serviço de música que compete com o Spotify, você tem o Apple TV Plus, que compete com esses outros que a gente comentou, né? E assim, não vai me espantar a gente ter outros tipos de serviço vindo, né? A parte de saúde vem evoluindo muito na Apple, na Amazon também, com a compra agora não me lembro, acho que é Hallow, né? Que a Amazon comprou uma empresa que faz umas pulseiras de saúde também. Eu não estou lembrando o nome, mas eu acho que foi mesmo. É alguma coisa assim. E assim, eu acho que essa é a próxima fronteira, né? Você ter cada vez mais dados de saúde em real time aí nos wearables que você vai usando. Você tocou num ponto, né? Tá aí a Apple liderando essa parte de wearables, né? Não precisa nem longe, né? O Apple Watch é absurdo, né? A escala, a quantidade de gente que tem, e a gente já tá vendo cada lançamento as evoluções na parte de saúde, né? Impressionante. Eu concordo 100%. E já entrando, Bruno, vamos entrar nos micros, então, que eu acho que é o mais legal agora, para a gente mostrar, acho que o nível de qualidade que tem, né? Eu falo, pessoal, não tem certo, não tem errado, o mercado financeiro ele é maravilhoso por isso, né? Eu acho que o investidor busca o que está mais alinhado ao que ele acredita para poder fazer seus investimentos. Mas vamos entrar na parte micro dos cases aí que vocês têm, acho que vocês têm alta convicção, e acho que, em primeiro lugar, extremamente polêmico, né? Polêmico pelo Elon Musk e polêmico também porque eu acho que não um paralelo de empresa, mas eu faço o paralelo muito da questão de preço, que eu falo pro pessoal que eu compro a Amazon na física desde 2007, e eu escuto desde 2007 que a Amazon é cara pra caramba. Todo ano eu escutava a mesma coisa, né? E a gente vê um pouco nesse sentido a Tesla, né? Que se eu não me engano é o principal case aí que vocês têm no fundo. Eu queria que você discorresse sobre a Tesla e, na minha visão, a gente não tem Tesla aqui, tá? A gente tem um que a gente chama de radar, são 33 companhias aí que a gente monitora muito de perto, porque, como você falou, é um mundo gigante, né? Tem que filtrar aí. Mas a gente não tem, acho que muito por uma questão de preço específico, é margem de segurança. Mas na nossa visão, e você vai explicar 10 vezes melhor, eu acho que o pessoal não entende a Tesla a fundo, né? Acho que o primeiro momento para o investidor pessoa física, ele acha que a Tesla, o core business é fabricar carro e muito longe disso. Então, fica à vontade aí para falar de Tesla e por que Tesla é o principal case que vocês têm. Beleza. Eu acho que assim, a primeira coisa que eu olho, né, isso é uma particularidade minha, assim, né, antes de ser a empresa, é sempre quem é o fundador, ou a fundadora, no caso, né, assim, mas quem é que está tocando o show, né, quem é o cara que tem a visão, quem é a pessoa, estudar a história desse cara. E assim, o Elon Musk, todo mundo tem muita opinião sobre ele, mas 99% das pessoas que têm muita opinião não conhecem a história dele. Então, isso que eu já ouvi, inclusive gestores famosos aí falarem baboseiras imensas assim sobre a história e sobre a vida do cara. E se você estudar a vida do cara, né, tem um livro muito bom dele, inclusive eu citei no Stock Pickers lá, do Ashley Vance. Só um minutinho aqui que eu tô com... Tranquilo. O livro dele é excelente. Então, a biografia dele, né, pelo Ashley Vance, fantástica. E quando você conhece a fundo o jeito que ele toca a empresa, o jeito que ele entende tecnologia, sei lá, para mim é um baita prazer escutar ele falar, né? Escutei os 3 Joe Rogans com ele, né? Cada um de 1h30, 2 horas. Tipo, quando acaba, você fala, putz, que pena que acabou. Esse último TED agora dele foi ótimo, que ele esclareceu algumas coisas. Ele é um cara que fala tudo, ele não é um cara que esconde, e ele está longe de ser uma enganação ou uma fraude, que nem muita gente falou.
Ele Tudo que entrega. ele fez já deveria ter comprovado isso, né? Isso, ele entrega tudo, né? Primeiro ele criou o PayPal junto com o Peter Sim. Thiel, né? Aí, para você ver o commitment desse cara, quando eles venderam o PayPal para o eBay, ele pegou os 120 milhões, comprou a SpaceX, a Tesla e a SolarCity, né? A SpaceX ele montou, na verdade, do zero. A SolarCity ele comprou e a Tesla ele comprou, mas era uma empresa sem funcionário, era uma empresa que era uma ideia, né? Então, e o cara foi morar na casa de um amigo de favor, né? Então você vê assim, o commitment que esse cara tem, ele podia pegar esses 120 pau que ele ganhou e ir para a praia, né? Esquecer da vida tal, que é o que a maioria das pessoas faria, né? O cara não, o cara pegou e alavancou 100%, né? Deu all-in em 3 empresas que estão mudando o mundo. Então, quando você olha, né, para trás, você lembra de todo mundo falando o cara não vai entregar o carro, não dá para ter carro, não vai entregar o carro, o cara entrega o carro. Aí o cara não vai entregar porque o nosso sistema de energia não comporta carros elétricos, aí ele entrega o sistema de solar. Aí ele não vai conseguir fazer o foguete, ele faz o foguete. Não vai conseguir pousar em pé, ele pousa o foguete em pé. Ele transforma a viagem espacial numa viagem barata. E agora como é que a gente vai ter internet no mundo inteiro para se o carro não conseguir? Não, tem a Starlink, né? E por aí vai. Assim, eu gosto de ver que ele é um cara que ele é um resolvedor de problema, né? Ele não, o approach dele é muito bom. Se você deve ter assistido aquele filme na Netflix sobre a SpaceX também, Fantástico. eles comparam a NASA com a SpaceX. E a NASA tinha um modelo, né, que era o modelo anterior, que você não podia errar. Você tinha um lançamento. Então o cara tinha que realmente, é o que ele fala, os caras eram mágicos, porque com aqueles materiais naquela época, lançar um foguete para a Lua sem poder errar, né, era uma coisa fantástica. Já ele não, ele vai naquele approach, você vê, ele explode uns 500 foguetes lá antes de, estou exagerando 500, mas ele explode um monte antes de conseguir fazer o que ele vai. Ele vai na tentativa e erro, ajustando, acertando os ponteiros, tudo mais. Da mesma forma quando ele fez com o carro, da mesma forma como ele está fazendo com o Autopilot, né? Você vê no Autopilot um approach dele muito diferente do approach da Waymo do Google, por exemplo. Então, que é um approach, né, focado no dado do mundo real. Então, assim, a Waymo ela tem muito mais milhas rodadas do que a Tesla, só que só em ambientes simulados. Só para deixar claro, o Waymo é a parte de carros autônomos do Google, não é isso? Isso, perfeito. Né? Só que só em ambientes simulados, né? A Tesla não, ela tem o dado real. Ela tem o dado real das ruas, de como as pessoas dirigem. Ele tem 2 milhões de carros andando por aí, coletando dados o tempo todo e mandando lá para o Dojo, que é o sistema de AI dele, que desenvolve... eu não tenho de cabeça, você tem aí, Bruno, aquela disparidade da quantidade de dados acumulados da Tesla em comparação aos outros competidores? Eu não lembro, mas é uma coisa assim absurda. Então, agora de cabeça eu não vou saber também, mas se você comparar as milhas rodadas em mundo real, já dá, sei lá, 100 vezes mais assim do que os outros, né? E assim, para a gente fazer um apanhado geral de Tesla, então assim, falei um pouco, né, do que eu acho o Elon Musk um cara diferenciado mesmo, né? E aí a Tesla em si, né? Tesla é uma empresa que ela é uma empresa que está criando um mercado de substituição. Então a gente vai substituir os carros a petróleo por carros elétricos. Isso eu acho que eu não preciso nem dissertar tanto. A gente está vendo isso acontecer. No Brasil a gente está atrás aqui ainda, mas fatalmente vai chegar a nossa hora. A gente está vendo isso acontecer ao vivo e a cores. E você vê a Tesla liderando aí, né, o maior market share dos elétricos, né? Ela tem lá por volta de 2 dígitos alto lá, quase entre 16% e 20%, varia um pouco ano a ano, né? E não só isso, né? Com um carro de melhor qualidade, melhor avaliação, um carro que não desvaloriza depois que você tira da concessionária, né? Engraçado, a gente não está acostumado com isso. Nos Estados Unidos, os Teslas acabam ficando até um pouquinho mais caros depois. A lista de espera que tem de Tesla também todo ano é uma coisa, né, para Todo comprar ano. Tesla. Aí que está uma empresa totalmente supply driven, assim, né? Então, assim, ela vende tudo que ela produzir, ela já tem
fila de espera. Então, assim, essas fábricas novas, então a gente está passando por uma expansão da empresa muito grande. Primeiro, assim, um detalhe, né? Eles produziam em Fremont só. A fábrica de Fremont é uma fábrica antiga, foi comprada da GM, toda modulada, quebrada em vários pedaços, uma fábrica que não é o ideal para a linha de produção como o Elon gosta de fazer. Quando ele construiu Xangai, ele já fez a fábrica diferente. Se você olhar, você vai ver que ela é uma espiga comprida, assim, onde a linha de produção ela acontece sequencialmente, sem você ter que mudar as coisas de um lugar para o outro, que você perde muito tempo. Então, ele estimava que ele ia conseguir produzir 600 mil carros por ano naquela fábrica. E a gente já viu, né, pelos dados dos quarters aí antes do lockdown, desse último lockdown aí que está atrapalhando um pouco, que ele já estava produzindo 750, assim, né, se você multiplicar os 12 meses ali, uns 750 mil carros por ano dá para sair em Xangai. Justamente porque o ganho no processo, só no desenho da fábrica foi tão grande, né, que ele consegue produzir muito mais do que ele imaginou que ele ia produzir, porque ele tinha na cabeça dele ainda o modelo de Fremont. E aí, fora isso, ele tem ali ainda fábricas entregues agora, né? Berlim e Austin, que devem rampar a produção nos próximos meses aí, começou já, né? Fora isso, né? A gente tem lá o Model 3, que é o carro elétrico mais vendido no mundo, o Model Y também, com uma demanda absurda, e depois a gente tem ali os novos modelos que devem sair, e assim, inclusive nessa última viagem que eu estava lá na semana passada no Vale do Silício, a gente foi fazer uma visita em Fremont e conversando lá com o pessoal da Tesla, né? Uma coisa que normalmente quando eu falava com o RI deles lá, eles ficavam meio assim, e dessa vez eles foram muito enfáticos. A questão do robotáxi, né? O robotáxi é um mercado de um potencial de $1 trilhão, né? Possivelmente maior do que o TAM do mercado de automóveis. A maioria dos analistas que eu vejo, inclusive, que cobrem Tesla e research, é exatamente o que você está falando, né? Tende a ser o principal driver aí da Tesla no futuro, né? Perfeito. Então, assim, tem a questão do robotáxi, né? Que até analistas famosos de Tesla, como o Gary Black, ele nem põe no preço dele ainda, mas a Tesla já vem falando. E antes eles falavam assim, não sei se eu vou fazer isso com um parceiro, como a Uber, por exemplo, ou se eu vou fazer sozinho. E agora eles foram bem enfáticos. A gente vai fazer, a gente. E muito provavelmente os carros da frota de robotáxi próprias da Tesla não vão ter direção nem pedal. Eles vão ser carros extremamente confortáveis para levar as pessoas. E você que tem um carro da Tesla, você com o aplicativo da Tesla, você vai poder jogar seu carro na rede para ele trabalhar enquanto você não está utilizando. Então, o teu carro vai poder virar como se fosse um Uber seu. Né? Então, isso tudo é muito enfático deles. Né? Outra coisa que eu gosto é a projeção de crescimento. Né? Eles projetam ter 20 fábricas até 2030. Então, a gente está falando hoje, né, com 20 fábricas, num potencial aí, produção de 1 milhão de carros por fábrica, 20 milhões de carros por ano. Né? Cada carro da Tesla não é um carro normal, que você depois gasta só com a manutenção e tal. São carros que têm um software as a service incluso. Você paga uma mensalidade para você ter os updates, para você ter o full self-driving, para você ter todo o produto de infotainment. E aí a gente está falando de novo, só do carro, né? Eu acho que o então, melhor assim, paralelo que você pode falar disso daí é o celular, né? O celular é um telefone, hoje é um computador, né? É o mesmo exato, caminho. a história, eu acho que assim, as fábricas tradicionais de carro, os produtores tradicionais, são como eram os celulares da Nokia. Celulares bons, pequenos, que falam, né? E aí chega um cara que inventa um celular que ninguém queria, um celular grande, com uma tela enorme, né? Na época eu trabalhava na Vivo e a gente participava muito desses focus groups para entender o que as pessoas queriam, né? E a Nokia sempre fazia muito. A Nokia era assim, o que as pessoas queriam? O celular o menor possível que falasse. Acabou. O resto, jogo da cobrinha, mesmo SMS, era ruim de escrever, era desconfortável, ninguém queria. O cara queria que falasse e que fosse pequeno para caber no bolso. Aí chega o Steve Jobs com um produto que ninguém pediu, né? Ninguém pediu um celular grande. Todo mundo riu no começo, né? Quem que usar um aparelho sem tecla, né? É isso. A primeira vez que eu olhei aquilo, até eu achei estranho. Falei, cara, será que eu vou gostar desse negócio?
né? Não deu outro, né? Acabei comprando um e tenho um iPhone desde então. Mas eu acho que é bem essa lógica, né? A visão do Musk para o automóvel é criar uma plataforma, da mesma forma que o Steve Jobs criou a plataforma ali com o celular. Aí, saindo um pouco disso, né? Tem uma questão um pouco mais para frente ainda, que é a da inteligência artificial, que, na minha opinião, a Tesla tá construindo o produto com o maior valor de todos os produtos que eu conheço para a humanidade, que é o AI da Tesla, né? Um AI com capacidade, dado que ele vem do mundo real, ele consegue interpretar espaços, distâncias, velocidades com uma precisão incrível, né? É o mesmo sistema que ele vai utilizar no Optimus, que diz ele que vai entregar um protótipo até o final do ano. Vamos ver aí se sai, né? Essas promessas do Elon costumam atrasar um pouquinho, ele entrega. Às vezes atrasa um pouco porque realmente o cara está construindo um negócio muito complexo. Né? Então, e o Optimus também, né, seria, aí, segundo o próprio RI da Tesla, o maior TAM deles, né, o maior addressable market deles, porque seria um robô que pode fazer qualquer atividade humana. Então, baseado no AI deles, que, na minha opinião, a gente já falou, né, é o melhor approach que está sendo construído no mundo. E aí ainda tem a parte do solar, né? A parte do solar é muito importante porque a gente, por exemplo, aqui no Brasil, né? A gente está num país que, fica 2 meses sem chover, você tem crise energética. Imagina você trocar todos os automóveis por carros elétricos. A gente não tem estrutura para aguentar. E o sistema solar da antiga Solar City, que hoje é a parte solar da Tesla, você acaba desmembrando, né? Ou fazendo um DeFi aí, para usar um nome cripto, né, do fornecimento estatal. Né? Então você começa a ter, você pode produzir a sua própria energia. Então, assim, tem muitas casas nos Estados Unidos que a gente vê já com Solar Roof da Tesla, com Powerwall, que o cara ele produz energia suficiente para ele usar em casa, para ele abastecer o carro toda noite e para ele devolver um pedaço ainda para o grid, né? Ou dando energia de graça aí para a galera. Então, e que deixando claro, a energia solar, né, tá cada vez mais desinflacionário, cada vez mais barato, né, para se instalar. isso. No Brasil a gente ainda está um pouquinho longe, mas lá fora tem barateado demais, né? Ela está cada vez mais barata e hoje, né, com as Powerwalls, a gente resolveu um problema muito grande que a gente tinha, né? Que era, e o que eu faço de noite? Né? Porque energia solar você tem de dia e de noite. Então, com os Powerwalls, que são baterias inteligentes, que entendem como você consome, né, o seu perfil de consumo de energia, você consegue armazenar energia suficiente para você usar no momento onde você não tem energia, né? E ao mesmo tempo que você utilizar a energia durante o dia ali de uma forma que você consiga armazenar para de noite. Então, assim, você vê que ele vai, a cada problema que ele vai encontrando, ele vai resolvendo de um ponto diferente, né? Isso que eu acho interessante, assim. Então, acho que, assim, de linhas gerais, né? Esse é o porquê que eu gosto tanto de Tesla. E, assim, se as nossas expectativas estiverem corretas, é uma empresa para crescer 50% ao ano, pelo menos até 2030. Não, então, eu acho que você deixou mais do que claro como o Tesla vai muito, mas muito além do que uma simples fabricante de carro, né? Acho que como todo mundo, quando todo mundo coloca, eu fico vendo os comparativos quando coloca o faturamento da Tesla, aí coloca do lado as outras montadoras juntos, eu acho um absurdo esse tipo de comparação, mas acho que você deixou muito, muito claro o porquê, acho que o nível de qualidade aí da Tesla e claro, do Elon Musk, né? Acho que você, como você colocou, uma visão de venture capital. Olha primeiro quem está à frente do projeto e depois a companhia como um todo, né? perfeito. E ele consegue, né? Ele tem uma margem muito superior aos OEMs tradicionais, né? Até por ele verticalizar toda a produção. Agora com as baterias 4680, que são uma inovação muito forte de bateria, onde ele consegue diminuir o custo em até 50%, 30% do custo do carro é bateria. Né? Ele acha que ele consegue diminuir até 2025 em 56% esse custo da bateria. Fica muito complicado para os outros caras competirem com ele, tá? Então, assim, você vai Tá pagar muito à frente, não dá para comparar. Você vai até paga mais caro para comprar um Porsche, um Rolls Royce, sei lá, carros que são, né, marcas de luxo, assim. Agora você vai pagar mais caro para comprar um Chevy Bolt ao invés de um
de um Model 3, vai ser complicado, cara. Muito difícil, muito difícil. E mesmo os novos entrantes, né? Você vê Rivian, Lucid, na China que tem a Nile, Xpeng e tal, são carros elétricos, mas sem toda a inteligência embutida nos Teslas. Né? Então, assim, eles competem só na parte de você transformar mesmo o carro... A combustão, né? A combustão em elétrico. E assim, para mim, o maior erro de quando você vê os OEMs tradicionais fazendo é que eles estão tentando transformar o próprio carro num carro elétrico. Né? Então, por exemplo, o motor elétrico vai ali onde fica o motor na tradicional. A bateria vai um pouco ali na parte de baixo. Tal. O Tesla já é todo feito do zero. Né? Por isso que ele tem um desempenho melhor, ele é mais barato de se fazer, ele consegue entregar um melhor produto. Então, assim, os caras vão ter que se reinventar. Eu acho que hoje é muito à frente. Não, concordo. E uma pequena polêmica aí para você, Bruno. O que você acha do Elon Musk na questão do Twitter? Então, né, cara, o Renato, o Elon Musk, ele é um cara, de novo, né, como a gente comentou no começo, acho interessante você tentar conhecer as pessoas em quais você investe, né? E ele é um cara, ele tem alguns objetivos, ele é um cara muito focado em objetivos, assim. Realmente, para ele, uma vida de luxo, assim, não importa muito. Né? Você vê que ele não tem nenhum bem fora as empresas, né? Ele tem um Tesla, um carro, e agora ele mora numa casinha pré-fabricada de 50 metros quadrados, perto da fábrica de Austin. Ele vendeu a casa dele lá do Vale do Silício. Né? Quando ele vai para o Vale, ele fica na casa de amigos, normalmente. Então você vê que o cara, a preocupação dele realmente não está muito por aí. Né? São os objetivos que importam. E acho que ele tem uma grande coisa com a evolução da humanidade e tudo mais. Então ele tem algumas opiniões que são polêmicas. Né? Então, uma delas é... Outro dia eu vi uma entrevista dele, alguém falando, não, porque o Jeff Bezos, o Larry Page estão investindo muito em empresas para retardar a morte, a gente ter tratamentos genéticos para você fazer com que as células parem de envelhecer e tal. Ele falou, não, eu acho isso uma besteira. Por que você acha isso uma besteira, Elon? Ele falou, não, porque eu acho que todo mundo tem que morrer. Porque as pessoas não mudam e o mundo tem que evoluir, as ideias novas têm que vir, né? Então eu acho que todo mundo tem que deixar sair de cena alguma hora para virem novas pessoas mudarem as coisas. Né? Então, opiniões polêmicas dele aí, né? Outra é a questão de Marte, né? Então, por que ele é tão focado em levar as pessoas para Marte e tal? Ele realmente, né? Ele fala, a gente é muito suscetível a uma extinção ficando num planeta só. Pode ter uma pandemia, matar todo mundo, pode ter um meteoro, pode ter uma falha nuclear de uma bomba, uma guerra nuclear, alguma coisa, e a gente pode ir para a extinção. E o foco dele aí nesse ponto é falar, cara, eu acho que a gente tem que começar a povoar outros lugares para que a gente mantenha acesa a chama da consciência. Então, e aí entrando nessa chama da consciência, ele tem a questão da liberdade de expressão. Então ele acha que, quando você vê ele falando, né, ele acha que é muito prejudicial as pessoas definirem o que pode ser dito e o que não pode. Seja uma coisa horrorosa ou não, ele acha que cada um tem o dever de escolher aquilo que tem o dever e o direito de escolher aquilo que vai ouvir ou não. Então ele fala, se você não gosta do canal tal, você bloqueia ele no seu Twitter e pronto. Mas ele achou um absurdo o que fizeram nas eleições, depois que tiraram, inclusive, o cancelamento do Trump no Twitter. Né? Ele fala, cara, não me interessa se eu gosto ou não do cara, interessa que ele tem o direito de falar e tem pessoas que têm o direito de escutar. E se a gente não tiver essa contraposição de ideias, a gente não consegue evoluir. Como ele é muito focado nisso... Desculpa, pode falar. Só para concluir, então, assim, como ele é muito focado nisso, né, eu acho que muito desse movimento dele para comprar o Twitter, que ele muito mais nesse foco, assim, do que transformar o Twitter numa empresa super lucrativa, tal. Agora ele deu um pé para trás, né, nessa questão história. Dos robôs, né? Colocou um hold, mas é porque o mercado derreteu muito e acabou ficando caro demais a compra, né? Então eu acho que no final ele está
tentando negociar um preço mais baixo aí. Não, e eu concordo contigo, Bruno, porque eu vejo o pessoal falando do Twitter, que ele quer controlar tudo e tal. Eu acho isso uma besteira. E até um ponto que ele falou, ele deixou claro, né? Ele compartilhando o que você falou aí, ele mesmo mencionou, ele falou, pô, quem é que garante que a pessoa está falando se é fake, se não é fake, o que é? Quem que está fazendo esse algoritmo para dizer o que pode ser falado e o que não pode? Que inclusive ele já deixou claro que ele quer abrir o algoritmo, assim como é feito até no mundo cripto, né? Para todo mundo poder contribuir na parte do algoritmo para poder, né, deixar o Twitter mais aberto, né? Acho que é por aí mesmo. E se você vê, né, as pessoas que estão criticando ele aí, existe uma hipocrisia muito grande, né? O Jeff Bezos é o dono do Washington Post, né? Ninguém reclamou quando ele comprou o Washington Post, porque ele foi na linha de que o pessoal estava querendo. O Mark Benioff, que é o CEO da Salesforce, comprou a revista Time, né, que inclusive botou o Elon Musk na capa semana retrasada, né, como ele vai comprar o Twitter, complicou muito. Então, assim, esse cara ele pode ter uma revista, um negócio, né, o outro não pode. E é justamente porque ele está indo contra a maré. Ele acha que não, que a gente está indo para o caminho errado, que essa história, principalmente a questão nos Estados Unidos, eles falam muito da woke culture. Você deve ter ouvido falar. Sim. Né? E essa woke culture, que é essa geração onde você não pode falar nada que me ofenda, né? Você acaba bloqueando muitos debates que podem ser importantes para o desenvolvimento de novas ideias, novas tecnologias e até uma nova sociedade. Então, eu acho que a cabeça dele é muito nesse sentido. Sem dúvida. E eu, Bruno, eu vou deixar para você escolher uma próxima empresa ou um próximo setor que vocês gostam muito aí. Cara, é complicado, hein? A gente gosta, assim, depois de Tesla, acho que a minha preferida aí seria a NVIDIA. Né? Sou suspeito, também, né? hein? É a maior posição aqui do fundo, hein? Aí, ó, tá vendo? E a nossa segunda maior ali também. E, assim, bom, você deve conhecer bem. Primeiro, o Jensen, também é um cara fantástico, visionário, né? A NVIDIA é uma empresa que vem crescendo aí fortemente, sem parar, né? Acho que no último ano cresceu 60 e poucos %, com previsão de continuar nessa pegada. Também tem um produto, né? O produto básico deles, os chips, que tem mais demanda do que oferta. Então, eles atendem todo mundo games, mercado de data center e ainda o mercado de cripto aí que você conhece bem. Né? Então, assim, isso só a gente pensando no hardware, né? E de uns anos para cá, a NVIDIA ela vem se transformando cada vez mais em uma empresa de software. Então, ela vem transformando, inclusive hoje na NVIDIA, eles já têm mais engenheiros de software, 40, 60, né? São 60% de engenheiros de software e 40% de engenheiros de hardware na composição de engenheiros lá da empresa. E o que eles fazem com esse software? O que é esse software, né? São softwares onde você usa essa capacidade toda que eles têm de computação gráfica para criar soluções para o mundo que a gente vive. Desde o cinema, por exemplo, o filme da Frozen, foi um filme que foi feito inteiramente nos sistemas da NVIDIA, né? E é um filme que anteriormente demoraria, sei lá, 5 a 6 anos para ser feito, foi feito em pouco mais de um ano nas estruturas da NVIDIA, e depois você tem toda a estrutura do metaverso, né? E, pô, que aí esse cara já falou, cara, quando você fala de metaverso, já tá viajando. Mas o metaverso, né? Todo mundo acha que o metaverso é um lugar. O problema é que o pessoal fica falando tanto vira moda, né? Mas é um negócio muito mais profundo. Exato. Você acha que é um negócio que você entra e fica lá vendo o bichinho Pokémon correndo. Mas não é isso, né? A NVIDIA, o que ela criou? Ela criou um mundo paralelo ao nosso, no metaverso, ou seja, dentro do mundo digital, né? Com vários digital twins, onde ela consegue, a gente consegue melhorar processos, a gente consegue evoluir designs, sem precisar passar por todos os passos que tinha no mundo real antes. Então, por exemplo, a fábrica da BMW, eles são clientes da NVIDIA. Eles têm toda a fábrica deles no metaverso da NVIDIA, né? Um digital twin. Então, quando eles têm que aprimorar alguma coisa na fábrica, né, o diretor da BMW, numa entrevista, falando, eu precisava parar a fábrica 4 dias para a gente conseguir identificar onde estava o problema, conversar com os engenheiros, com os funcionários, arrumar e botar tudo para... Hoje eu faço isso em meia hora. Você coloca lá, o negócio já mostra onde está o problema, né?
e a gente consegue arrumar. Então, assim, o ganho de eficiência nisso é muito grande, né? Fora, e a NVIDIA ainda tem aquela questão do Omniverse que eles criaram, né? O Omniverse é um repositório de metaverso. Então, você, por exemplo, vamos supor que o Renato criou sei lá, um trator no metaverso, tá? Um trator perfeito, uma colheitadeira de trigo. Aí eu tô lá criando o metaverso da minha fazenda porque eu preciso melhorar a produtividade dela. Eu vou precisar de um trator. Eu não preciso criar um trator do zero. Eu posso entrar no repositório lá e aí depende de como você tiver colocado, né? Eu posso precisar pagar para você para utilizar ou pode ser gratuitamente, dependendo como for. E eu pego esse material e coloco nesse metaverso para fazer e ver o quanto que eu estou melhorando a minha produtividade, né? Então, assim, e além disso, tem a questão do AI também. Como da mesma forma que a Tesla produz o AI dela no Dojo, né? A NVIDIA, ela produz o AI para as outras empresas. Então, assim, empresas de tecnologia muito fortes, como a Tesla, o Google, o Facebook, a Apple, esses caras, eles produzem o próprio AI, né? Agora, a Mercedes, por exemplo, ela não tem a capacidade de desenvolver software para fazer um piloto automático, né? Como a Tesla faz. Então, ela usa o white label da NVIDIA, né? Ela vai lá, ela pega o NVIDIA, eu preciso do piloto automático aqui, isso demanda inteligência artificial, demanda muito poderio de computação, demanda data center, demanda só. Aí eles vão lá, a NVIDIA prepara todo esse pacote para entregar para eles. Então, assim, a NVIDIA é uma empresa que eu acho que tudo que você olha para o futuro, ela está endereçando, né? Então, assim, games, né? Um negócio que vem crescendo para caramba. A gente fala a mesma coisa, é uma das poucas empresas inseridas nos principais temas do futuro aí. Principais temas: games, metaverso, criptomoedas, melhorias nas empresas tradicionais que precisam se modernizar e virarem empresas mais tecnológicas, eficiência na construção dos data centers. Então, assim, carros tudo autônomos, isso, inclusive, né? Carros autônomos, assim, para onde você vê, a NVIDIA está bem posicionada e com tecnologia de ponta, com CEO fora da caixa. Então, assim, para mim, é a segunda aí do meu pique aí, como você mesmo falou aí, Renato. Tá, eu gosto pra caramba, principalmente por você com o nível de conhecimento aí que você tá passando. Eu escuto essas baboseiras, igual da Tesla, fabricante de carro, Nvidia, aquela empresa de GPU. Eu falo, não, meu amigo, o negócio é mais profundo, é muito mais profundo, né? E é legal você poder passar por isso para o pessoal entender, né? O nível de profundidade e como que o que a gente está passando pelo momento é uma correção de preço natural que acontece de tempos em tempos, mas a oportunidade para o longo prazo está aí, né? E, Isso, Bruno, é bem difícil sentar nessas horas, né? Dar a cara aqui e falar, olha, galera, tenha calma, tal. Mas, olha para trás, né? Eu acho que é sempre bom tirar o zoom. Tira o zoom, olha para trás, olha o que aconteceu lá atrás, né? Nas outras correções, tal. Né? Olha para onde o mundo está indo, que você vai ficar mais tranquilo. Acho que é bem por aí. Tem que tirar o zoom. Pega coisas mais tangíveis. O celular é um exemplo disso. Olha o que era o celular lá atrás, olha hoje, né? Olha como a gente está fazendo reunião, olha para onde vai o mundo. E Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Falar de blockchain, que é um tema relevante, né? É uma amplitude grande, aí depois entra em criptomoeda. Como que você enxerga, acho que primeiro blockchain como tecnologia? Eu sei que vocês têm a antiga Square, né? Que agora chama Block aí no portfólio, que a gente gosta pra caramba também. Mas fala apanhou bastante. Putz, demais, né? Na verdade, engraçado que a gente tinha Square, cara. Tem duas empresas que a gente tinha no radar e a gente colocou esse ano. Me doía pra caramba, porque era muito mais uma questão de preço aqui, de valuation. É sempre complicado, né? Você colocar valuation nessas empresas de tecnologia que tem um crescimento mais acelerado. É difícil, mas a gente tinha duas empresas que estavam no nosso radar, lá naquelas 33 companhias que a gente olhava, e o momento atual foi perfeito. A gente soltou fogos que a gente acabou montando posição em Block, né? E CrowdStrike, que CrowdStrike é o filé mignon do filé mignon aí de cybersecurity, né? Também é uma das nossas top 5 aí. Fantástico case. Mas o de Square aí, manda bala aí para falar de Square e blockchain no geral. Então, Square Blockchain, né? Assim, eu tenho uma visão de blockchain mais na linha ali do Jack Dorsey, que é o CEO da Square, né? Eu sou muito reticente em acreditar em diversas blockchains funcionando, em esse monte de moeda que a gente tem.
Então, pô, a gente viu aí, né, um mini bubble burst aí de cripto acontecendo. A Mini terra, não né? foi, mini não, porque foi Foi na brutal, casa né? de trilhão de dólar, né? É. Foi bem grande. E no mercado de cripto em geral, né? Mas muito tocado aí pelo estouro da terra, né? Agora, o que a Terra faz não é muito diferente do que o Fed faz, né? Vamos ser sinceros ali, os caras imprimem dinheiro sem ter lastro, igual todos os governos fazem. A questão é que bala para quebrar o governo ninguém tem, aí o BlackRock teve bala para ir lá e arrebentar o pessoal da Terra. Mas assim, eu gosto mais da linha do Jack, né? Porque assim, quando você pensa em blockchain, existe sempre aquela pergunta que o pessoal fala: nossa, o que é a grande invenção? É o Bitcoin ou a blockchain? Aí tem os caras que defendem a blockchain, tem os caras que defendem o Bitcoin. Eu sou da linha que defende mais o Bitcoin, porque eu acho que assim, o modelo como o Bitcoin foi criado, né, que permite essa descentralização de toda a blockchain e com que assim, as pessoas tenham essa participação semelhante em toda a estrutura, você não consegue com as outras, porque no final, as outras blockchains, elas podem até parecer descentralizadas, mas elas não são, elas têm dono. Então, o Ethereum, por exemplo, né, que é uma blockchain Sim, que eu acho que é uma das que vai funcionar, vai sobreviver, é uma sim. blockchain boa, porque ela é utilitária, né? Ela tem o dono que é o Vitalik lá, né? O Vitalik, aquele cara que se veste de ursinho, né? Você tem a Solana, que também é lá investida da 500 Startups, você tem a outra que é do A16Z. Então, assim, todas essas estruturas, elas têm dono. Então, elas não são blindadas para você evitar, por exemplo, emissão de moedas além da conta e tudo mais. E assim, com a construção das sublayers Lightning, que está sendo feita, liderado pelo Jack Mallers e principalmente pelo Jack Dorsey também, eles são dois dos caras mais na frente dessa parte, assim, você vê que na própria blockchain do Bitcoin, você vai conseguir registrar essas coisas usando a blockchain do Bitcoin e o Bitcoin como colateral. Tanto para você fazer contratos, para você fazer empréstimos e tudo mais. Tudo que os caras têm feito em blockchains paralelas. Só que a blockchain do Bitcoin é muito mais segura do que essas outras, né? É uma que nunca foi hackeada, ela está aí há sei lá quantos anos, né? Assim, só de não ter sido hackeada em mais de 10 anos, isso é um fator preponderante, eu acho, né? Uma das poucas que nunca foram. Ela está imune a forks que não estejam de acordo com a comunidade, né? Então, assim, são vários detalhes aí que acabam sendo interessantes para a blockchain do Bitcoin. E eu gosto muito do caminho que a Square está tomando, porque justamente o Jack está construindo, né? Vamos lá, a Square tem um sistema de sellers, né? O environment de sellers, que é como mais ou menos a Stone era, a maquininha, né? E nesse sistema de seller ele tem diversos tipos de serviço que ele presta para os clientes, como softwares de gestão, controle de estoque, de venda e tudo mais, né? Tem também a questão financeira, de empréstimos, tal, como a gente já conhece. Ele tem a parte do cash app, que aí é a parte do comprador, né? Da pessoa física, que está 100% ligada com isso. Então, você consegue melhores deals quando você compra aqui, você paga menos taxas. E, além disso, esse cash app agora ele está conectado numa rede Lightning, que é uma subleira ali da blockchain do Bitcoin, onde você consegue fazer transações de Bitcoin em tempo real super rápidas e com custo praticamente zero. Né? Na verdade, eu acho que é custo zero. Se eu não me engano, atualmente ele está cobrando zero para transações de Bitcoin. Né? O Cash App, se eu não me engano, já tem um bom tempo que é o aplicativo mais baixado de Digital Wallet, né, do setor financeiro nos Estados Unidos, né? E crescendo pra caramba na Europa também, mundo. Perfeito. Ele teve, óbvio, um boom grande, né, durante a pandemia, pelo fato dele receber o incentivo, o subsídio do governo, né, de uma maneira mais rápida. Os bancos tradicionais americanos são lentos, não é que nem aqui que você recebe as coisas rápidas, lá demora 3, 4 dias. As pessoas precisavam de dinheiro e no Cash App você recebia no mesmo dia. Então ele teve um boom ali, cresceu bastante, e agora essa junção aí com o Environment Crypto que ele vem fazendo, você consegue facilitar remittance, né? Como é que fala? Eu sempre me perco na tradução disso aí. Transferência de dinheiro para o exterior, né?
envio de dinheiro para o exterior. Então, principalmente a galera do Cash App, que é o pessoal de mais baixa renda que começou nos Estados Unidos, aí você tem muito imigrante, né, da galera do México, da África, mesmo do Brasil, que precisava mandar dinheiro para casa, né? E, pô, você já viu quanto a Western Union cobra? Né? Tá 10, 15% ali para o cara mandar o dinheiro, e aí chega um cara que você consegue mandar com custo zero. E a jato o dinheiro, né? Não demora nem um dia para cair na conta, na mesma hora. Então, assim, quando você vê o ambiente que está sendo criado, né, o acesso que ele está dando para as pessoas desbancarizadas, então você vê que agora com esse approach de cripto, é o que ele falou, agora eu consigo chegar num país sem precisar de licença bancária para operar. Antes eu tinha um puta problema, porque eu chegava em qualquer país, eu tinha que ter autorização do sistema financeiro, então agora não, agora eu entro em qualquer país, depois eu vou buscar as autorizações. Então ele já consegue operar internacionalmente em vários outros lugares utilizando essa ferramenta. Então, assim, o Jack é daqueles caras igual o Elon Musk, né? Quando ele montou o Twitter lá atrás, tinha um sócio dele que era um cara mega famoso do Vale do Silício, que eu esqueci agora qual era o nome, que ele chamava, ele era conhecido no Vale do Silício como The Genie Kid, né? O garoto gênio. E o cara também é um cara fora da caixa. E o Jack Dorsey é um cara que mudou. Eu acho engraçado isso, porque ele era um cara com uma cabeça meio quadrada um tempo atrás. E o mundo cripto mudou a cabeça dele. Ele virou um cara que, super, assim, liberal, no sentido brasileiro da palavra, né? Liberal em pensamento. Ele é um cara que preza aí por menos governo, por uma sociedade mais livre, para as pessoas terem acesso, né, as coisas de uma maneira mais fácil, e ele vai também é outro cara de missão. Tanto assim, que ele saiu do dia a dia do Twitter para se dedicar 100% a Square, a Block. Então, assim, você vê que ele é um cara de missão, assim como o Elon, né? É um cara que, pô, ele não tá só pelo dinheiro na história, o cara tem uma missão. E quando o cara tem uma missão, eu acho que a história fica bem melhor. Concordo. Sempre. Concordo. Pô, legal, a visão que você tem de cripto é muito parecida aqui com a nossa, tá? A gente investe em cripto direto, até no fundo, via alguns ETFs, mas a gente foge, eu discordo também. Na verdade, eu concordo com a parte do Bitcoin 100% e discordo porque todo mundo fala da questão da descentralização. Mas os grandes projetos, os principais projetos que inclusive a gente acredita, como o Ethereum que você colocou e outros, são todos encabeçados por grandes fundos, né, e grandes pessoas tocando à frente do projeto. Agora, a descentralização realmente é uma coisa que não vai pegar porque tem um controle no final. E a gente concorda também que não deve ter tantas redes aí, tantas blockchains para o futuro, né? Talvez o melhor paralelo aí que a gente tem talvez início dos anos 2000, a crise de 2000 aí. A gente vai ver separar aí os se a gente colocar no gráfico o gráfico de adoção das criptomoedas e adoção da internet, nós estamos em 98. Né? Então, assim, tem a notícia boa e a ruim. A boa é que de 98 para cá, olha o que aconteceu com as empresas de internet. Né? A ruim é que em 2000 teve o estouro da bolha, né? Que talvez seja o que a gente está vendo agora aí, né? O mundo cripto dando uma estourada. Muito da lixaiada vai sumir, tem essas meme coins, tal, coisa que não serve para nada, vai sumir, né? Vai sobrar as iniciativas que realmente tiverem uma utilização. O Bitcoin é o coração, eu acho que sem o Bitcoin não existe mundo cripto, e vai ter alguns satélites que vão funcionar, como o Ethereum, que, pô, grande pra caramba, é uma moeda que já é uma blockchain, né? Não é errado falar uma moeda, uma blockchain que já permite, né, ela ter essa utilidade de smart contracts e tal. E alguma outra, duas ou três aí que vão ter algum outro tipo de função diferente. Mas, cara, não enxergo esse mundo aí de mais de 1000 moedas, enfim, não acho que é um pouco demais. E falando até de 1000 moedas, acho que até para talvez finalizar esse case de empresa, senão a gente vai ficar aqui até o fim do dia aí falando que o bate-papo tá bom pra caramba. Até que tá polêmico, a gente tem conversado até próximo às pessoas, é um case acho que similar aqui nosso, e que também tomou porrada a dar com pau, né? A gente tinha no portfólio, depois vendeu e botou de novo agora com essa dizimada aí, que deu até aumentou um pouquinho a posição, que é Coinbase, né? Acredito que vocês tenham aí Coinbase também. E eu vou deixar você explicar, você é o nosso convidado especialista hoje, mas eu acho que Coinbase também vai um pouco na linha de Nvidia e Tesla, né? Todo mundo vê como é só uma exchangezinha lá, só que acho que vai muito além do que só uma exchange. Mas além de falar de Coinbase como um case propriamente,
O que você acha dessa derrocada, né? Tinha muita baboseira aí falando de possível falência e tudo mais. Então vamos lá, né? Assim, Coinbase apanhou por conta dessa história do mundo cripto aí bastante, né? Então, assim, todo mundo ficou com medo do que as pessoas teriam, sei lá, imagina quando aconteceu lá na Grécia, lá quando, como é que chamava aquele cara que foi eleito para chutar a bola para fora do estádio lá, ele foi eleito e acabou não chutando lá, mas aí o medo era o quê? Era a corrida bancária, né? Então, que é a mesma história do euro, né? Pô, o que acontecia? Acabasse o euro, o problema da galera é a corrida bancária, as pessoas tiraram dinheiro e tal. Então, quando estourou essa bolha cripto aí, o medo era das pessoas, pô, vai todo mundo entrar na exchange e sacar todo o negócio, os caras vão quebrar. Só que faltou um pouco de bom senso aí, né? A Coinbase, eu não sei quanto que ela fechou hoje valendo, mas ela chegou a estar valendo 10 bi. Foi. Até onde eu vi antes de a gente começar a falar, estava no fechamento já, estava subindo 15%, $70, estava, se eu não me engano. 70 e pouquinhos. Então, deve estar o quê? Com isso aí deve estar uns 12, 13 bi, É por isso aí, aí, sei lá. talvez 14 no Né? máximo. É uma empresa que tem 6 bi de caixa, né? E que no ano passado lucrou 3 bi. Né? Então, quando você olha para esses números, você fala, pô, cara que lucra 3 bi. Né? Então, assim, você tira os 6 bi de caixa, está valendo duas vezes earnings. Né? Então, assim, cara, você tira os 6, ela vale 6, então, certo? Que você está com 6 bi de caixa, né? Ela vale 6, com 3 bi de EBITDA, pô, Sim. Não está fazendo sentido essa conta. E é muito pelo pânico, pela coisa. Estava na cara que ia ser impactado no curto prazo pelo que estava acontecendo com o cripto, né? Exato, não tem como. Exato. E aí, assim, o que a gente vê, né? Algumas histórias. Então, assim, vamos lá. Primeira coisa que falam, né? Eu até peguei umas anotações de Coinbase aqui que eu tinha feito. Muita coisa que a galera fala é a questão do take rate, primeiro. Porque o take rate vai cair, que não sei o que lá, que é igual a história da E-Trade, que vai ser igual a história da Robinhood, que é igual a história enfim, que é indo para corretagem zero. Beleza, isso pode acontecer, concordo, é uma tendência, mas está bem longe. Inclusive, nos últimos resultados, a gente viu o inverso acontecendo, o take rate da Coinbase aumentando. E no último call, você viu o Brian Armstrong falando que ele tem notado que os clientes não são sensíveis a preço, eles preferem a segurança. Então, vamos lembrar também que é a única exchange do mundo que nunca foi hackeada. Né? Então, assim, você já começa a ter alguns pontos aí. Então, vamos lá, você tem uma exchange que nunca foi hackeada, super segura, né? Com, na minha opinião, a melhor equipe, né? Um CEO também desses caras que tem missão, visionário, Brian Armstrong, um cara fantástico. Depois, você tem uma empresa altamente lucrativa. Esse ano, o PI caiu pela metade, mas é proposital. Para quem ouviu o call do final do ano passado, ele avisou, nós vamos cortar, nós vamos aumentar o OPEX, dobrar o investimento, contratar mais sales e tudo mais, porque 2022 é o ano de crescer, né, para a gente voltar a ter EBITDA em 2023. Mas, então, assim, e é um negócio que eu gosto, né? Imagina, você está numa empresa, se o dono da empresa falar, eu não sei o que fazer com o dinheiro, eu vou te dar de volta. Ou você fala, não, o cara, não, eu vou botar aqui que eu vou crescer e entregar mais. O que você prefere? É lógico, a diferença de querer ganhar no movimento de curto prazo e investir na empresa por longo prazo. É isso. Então, assim, é a diferença do executivo tradicional e do founder, né? Então, por isso que esses caras que a gente tem falado, né? Tanto o Jensen, o Elon Musk, o Jack Dorsey e agora o Brian Armstrong, são esses caras que são founders. O driver deles é outro. Não é um cara contratado para resolver o balanço só, né? Como um executivo de carreira. Então, são caras que estão nessa pegada. Então, você vê a Coinbase andando, investindo forte, né? Correndo atrás do crescimento. E vamos lá, ela é a única exchange regulada, vamos dizer assim, né? Listada em bolsa, regulada, com boa entrada no governo americano, trabalhando junto com o Congresso para regular o mundo cripto. É a que tem as contas dos investidores institucionais,
Né? Então, Eu ia falar do ponto de vista institucional, até do nosso lado, a gente pesquisou todos, Coinbase, Gemini, a lista é grande. É disparado a melhor plataforma. Não à toa que eles estão tomando dar com pau o mercado institucional, né? A adoção do mercado institucional com Coinbase é gigantesco. É isso, porque é o cara que te passa segurança, né? Então, assim, a gente gosta de comentar que a Coinbase ela tá para o mundo cripto, assim como o Google teve para o mundo da web. Então, você lembra, vamos lá, a gente comentou que a gente está em 98, né? Em 1998 da internet. Se você Fazendo um paralelo, né? Paralelo com o mundo cripto, né? Aí, em 98, estava começando a internet. Era difícil, né? Você deve lembrar. Eu lembro como eu começava a entrar na internet as primeiras vezes. Cara, era complicado você entrar. Era discada a internet, era lenta. Feio pra caramba, tudo estático. Tudo estático. O e-mail era um para a família inteira. Você tinha uma conta lá da Mandic para todo mundo. Aí você mandava, o cara mandava, vou mandar um e-mail para você. Aí mandava um e-mail para o computador lá do teu pai. Aí, né, era um e-mail para a família inteira. Então, você não tinha essas portas de entrada para você trabalhar aí, né, para você mexer na internet. Era um negócio que era complicado. Tanto é que teve a bolha depois. As pessoas não conseguiam mexer naquilo direito. Não foi tão fácil chegar lá, né? No mundo cripto é a mesma coisa. A Coinbase, o Google chegou lá e falou, não, peraí, ó, você quer procurar uma coisa na internet? Eu vou colocar uma barrinha de search aqui e você vai achar. Então você não precisa mais saber de cor o endereço de ninguém. Segundo ponto, você quer ter uma conta de e-mail? Tá aqui, ó, Gmail, grátis para todo mundo, tal. Você vai poder usar o teu e-mail. Então foi o patrocinador do movimento, né? A Coinbase é a mesma coisa. A Coinbase é aquela que é fácil de usar, é segura, é regulada. Você está numa empresa listada que presta contas. Não é a Binance, que é de um chinês que, puta, vai saber lá o que o cara vai fazer, ou de uma outra exchange dessas que são em paraíso fiscal, tal. Não, Tanto empresa... que você colocou para confirmar o que você está dizendo, é só pegar o que está acontecendo no Brasil, que está até muito avançado na parte de regulação de cripto. Os grandes players, Binance, OKX e por aí vai, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa que Coinbase já vem fazendo desde o início, que é se adequar aos governos para poder atuar nos mercados locais. Isso só falando da questão de exchange para pessoa física. Imagina o resto, né? E quando você compara a Coinbase com outras exchanges, agora também não vou lembrar exatamente os valuations, mas ela é disparado a exchange mais barata, se você comparar elas com as exchanges tradicionais. CME, B3, Nasdaq, enfim. Se você comparar ela com todas, né, a gente tem uma planilha de Lorna que a gente compara com todas, ela é a mais barata. Só que olha que curioso, ela não é só uma exchange, ela é a exchange, a B3. Ela é a corretora, a XP, e ela é a custodiante, o BNY Mellon lá. Sim. Então, ela verticaliza toda essa estrutura, ela faz os 3 serviços, né, de uma maneira mais eficiente, vai ser com certeza também uma maneira muito fácil de você trocar valores, mandar dinheiro, receber dinheiro e tudo mais, e ainda tem a Coinbase Cloud, né, que o próprio Brian diz que ela é o AWS da Coinbase, é isso aí. que é a infraestrutura ali por trás para todos os tipos de blockchain ou de serviços ou até de sublayers que você queira fazer para você trabalhar em cima de alguma outra blockchain. Então, quando você olha tudo isso, né, você fala, cara, beleza, pode ser que o mundo cripto vá para zero, assim, eu tenho muita dificuldade em acreditar nisso, né? A gente está entrando num mundo cada vez mais digital, né, não menos. E quanto mais digital o mundo, mais você precisa de coisas digitais, inclusive dinheiro digital, como as criptomoedas. Eu acho muito difícil a Coinbase não ser um líder dessa nova era, né? Então, assim, vamos pensar, essa Web3 que estão falando, o que é Web3? Web3 nada mais é que uma internet construída em cima de blockchains, com bancos de dados abertos, onde todo mundo pode verificar o que está acontecendo, né? Dado isso, né, Coinbase é o player mais importante de todo esse movimento. Então, se a web inteira for, aos poucos, se transformando em Web3, o maior ganhador disso vai ser a Coinbase. Sem então, sombra assim, eu acho ela uma das empresas mais mal precificadas da Bolsa, é a minha opinião.
Não, nós estamos super alinhados nisso. Acho que é por isso que eu toquei em Coinbase. Peguei os temas mais polêmicos aí do pessoal. E como eu te falei, né? A ideia é realmente educar e passar informação, né? E acho que, Bruno, para a gente finalizar, cara, senão a gente vai ficar horas aí, como eu falei, porque tá bom pra caramba. Vamos entrar num ponto aqui. A gente está vendo o movimento inverso do investidor pessoa física do institucional, né? Falava muito no auge da pandemia, porque estava tudo subindo, né? Pós-março, né, que pessoa física não precisava mais do investidor institucional e tudo mais. Acho que agora o mercado ele começa a voltar um pouco ao normal, tem muita bolha, muitas artificialidades aí que precisam passar, mas acho que passar uma mensagem é o seguinte, acho que em termos de tecnologia, né, da metodologia de investimento, a gente está perto do fundo do poço, por que seria um momento para o investidor fazer o contrário, investir ao invés de resgatar, né? Acho que você deve estar passando por isso também, não só aí próprio, mas vendo. A gente conversa com inúmeros também amigos aí, gestores, cara, saque generalizado, né, independente do tema. Enquanto a gente briga, não, é o contrário. Em tecnologia, é uma das melhores oportunidades que eu vejo desde 2018. Eu não vejo um sell-off tão generalizado. O último que eu vi sell-off generalizado foi em 2018, né? Então, assim, o que você acha disso? Eu acho que de uma mensagem para passar para o pessoal, fala, gente, é hora de investir. Apesar de não saber, claro, o fundo do poço, né? Ninguém consegue saber. No final, né, eu acho que a gente é muito animal, né? A gente se julga seres muito superiores, inteligentes, tal, mas no final a gente tem comportamentos muito parecidos. Então você vê, né? Toda vez que eu penso assim, puta, será? Eu acho que eu vou zerar isso aqui hoje, tá meio, vou vender um pouco. Eu sempre penso, pô, será que não tá todo mundo pensando a mesma coisa que eu? E provavelmente está, né? Então assim, a gente acaba pensando muito parecido. Então você vê toda a galera aí que entrou na bolsa nos últimos tempos, em fundos, não sei o que lá, a maioria do PNL dos fundos é negativo, né? Quando você olha, mesmo os fundos que performaram muito bem antes, porque os caras Sim. receberam muito dinheiro lá em cima. Então, quando você olha, né, o cara ganhou muita grana quando ele era pequeno, aí a hora que ele ficou grande, aí ele perdeu. Então, isso acaba assustando o investidor pessoa física. Sempre foi assim. Porque o investidor pessoa física, o que ele gosta de entrar? No FOMO, né? O Fear of Missing Out. Então, ele é sempre naquela hora, pô, tá todo mundo ganhando, eu vou entrar. Né? E agora tá todo mundo saindo, eu vou sair. Só que, pô, se você estudar um pouquinho de história, de investimento, você vê que é o movimento contrário que você tem que fazer. Então, a hora que, pô, tá estourando de IPO, pô, tem IPO de tudo quanto é empresa na bolsa, em tudo quanto é lugar, tá, pô, essa é a hora de você tirar o pé um pouco, porque se tá todo mundo querendo socar as empresas na bolsa desse jeito, né, é porque, pô, o preço tá bom demais. Agora, nesse momento que a gente está agora, pô, falar onde que é o fundo do poço, sei lá, já li estudos em 3.700 S&P, em 3.400, 3.500. Eu, para ser sincero, não sei falar, e acho que falar qualquer número aqui ia ser. Não sei se vai sair muito disso, mas não vou chutar porque eu não sei, não vou acertar. Mas o que eu sei é que, pô, nos atuais valuations, as empresas de tecnologia estão num preço muito, muito atrativo. Eu já achava isso alguns meses atrás, agora, então, depois dessa tunda aí, que foi a semana passada, eu acho que elas estão num preço muito atrativo mesmo. Você pega até empresas, pô, que são já super sedimentadas aí, né, como a Salesforce, por exemplo, que é uma empresa de software, crescendo 25% ao ano aí, com um PE forward de 4, cara. É Né? absurdo, né? Um PE, não, desculpa, um price to sales de 4, meu, tá muito barato, sim. Eu acho que tá barato, minha opinião. E eu acho que, assim, você pode comprar hoje e se arrepender daqui 1, 2 meses? Pode. Só que se você segurar esse negócio 5 anos, Como né? deve ser feito no mercado de ações de empresa, né? De investimento em empresa, né? Perfeito. Você com certeza não vai se arrepender. Você vai olhar para trás e vai falar: nossa, ainda bem que eu tive coragem de, naquele momento, naquela sangria toda, fui lá e colocar um pouco ali, né? Fazer uma aposta aí nessas empresas de tecnologia, porque, cara, assim, é o que a gente falou, né? Existe uma tendência secular, né? A gente sempre precisou de mais tecnologia. Foi assim desde que o homem inventou o fogo, né? Inventou não, desde que ele descobriu o fogo, a gente não tinha tecnologia nenhuma. Tem aquela cena do 2001 lá do cara que pega o TACAP, né? A primeira tecnologia é um TACAP para você poder bater nos outros, né? E aí depois de sei lá quantos milhões de anos, 1.000 anos foi o fogo, depois tantos mil anos a roda,
e cada vez, né, mais vai diminuindo essas distâncias, a gente vai usando mais tecnologia. Aí navegações, avião, tecnologia da informação, computador, tal. Assim, isso não vai mudar, a gente não vai andar para trás, né? A não ser que, sei lá, caia um meteoro na Terra ou aconteça uma guerra nuclear, que aí também tanto faz, né? A Vamos ser gente brinca sinceros. que tá parecendo que daqui a pouco vai se comunicar por sinal de fogo, né? Do jeito que as coisas estão andando. É isso, é isso. No final das contas, é bem por aí. Então, eu acho que, assim, no final das contas, assim, seguir nessa toada, apostar nessas empresas que são inovadoras, que estão aqui para mudar o mundo, que estão mudando a maneira que as coisas são feitas, transformando elas em mais fáceis, mais eficientes, né? Então, como a gente falou, a Nvidia deixando a vida de qualquer indústria mais fácil, mais eficiente, a Tesla arrumando a questão ambiental nossa aí com o uso de menos petróleo, transformando os carros em autônomos, onde eles vão muito provavelmente, né, quase que com certeza, causar infinitos menos acidentes do que as pessoas dirigindo. Você tem aí a Block tentando, linkando o environment deles com as blockchains para que as pessoas no mundo inteiro possam se bancarizar. Então, assim, quando você olha, eu gosto de estar nessas teses, de quem está realmente mudando as coisas. E não quem está fazendo mais do mesmo, buscando um yieldzinho no final do ano ali. Então, sempre foi a minha cabeça. Eu sei que tem os momentos difíceis, agora estou apanhando pra caramba, mas faz parte. Mas no longo prazo, com certeza paga, Bruno. Pô, obrigado pelo teu tempo. Acho que o bate-papo foi fantástico, extremamente fundamentado, né? Eu gosto muito de tangibilizar essa parte de tecnologia e de inovação, para o pessoal ver o tamanho do valor e da oportunidade que tem quando você foca no longo prazo, né? Focou no longo prazo, não tem erro, né? Vai mudar de 12 vezes o crescimento em 10 anos, como você colocou, para 9, talvez 10, aí não muda nada o fundamento no longo prazo. Mas obrigado, viu, Bruno? Obrigado mesmo aí pelo teu tempo, é um prazer. E, pessoal, de novo, fica a dica aí. O pessoal da Miles, né, que já é uma gestora reconhecida, aí com um fundo também totalmente diferenciado aí no Brasil, com foco em inovação. Obrigado, viu, Bruno? É isso aí. E, Renato, te espero aqui em São Paulo, aí quando você vier, me avisa aí para a gente tomar um café aí, pelo menos, hein? Ou um chopp, que é mais Faz o gostoso. seguinte, vamos trocar o café para tomar um chopp, pode ser? Melhor, melhor. Valeu, Bruno. Obrigadão, cara. Manda um abraço para a turma toda e com certeza vamos trocar muita figurinha aí. Valeu, Renato. Grande abraço, cara. Prazer. Valeu, cara. Um abração.